Salve Legião X! Estamos de volta aqui em mais uma semana abrasadora e enriquecedora para falarmos sobre o Enem e como cair no Enem. E a gente vai para a nossa segunda parte sobre a história do Brasil Colônia, para a gente esmiuçar cada vez mais e com mais gosto. Senta, abre o livro, que lá vem a história. Bom, galera, vamos dar então continuidade ao nosso estudo sobre a história do Brasil Colônia. Esse período extenso, é tão extenso que a gente vai teve que dividir essa aula em duas partes, para você conseguir, né, guardar no seu coração todas as informações. Deu até um tremelique, um rechimelique, um slobelique aqui no meu coração, né, galera? Vamos então trabalhar. A gente tinha falado até na nossa última aula sobre o período do bandeirismo, quando a porção portuguesa na América aumenta consideravelmente. Inclusive, alguns escritores à época diziam que era necessário que os portugueses interiorizassem a ocupação e que não ficassem arranhando as costas do litoral como um caranguejo. Isso era uma crítica ao fato dos portugueses permanecerem ali no litoral, até por conta da facilitação no que diz respeito ao escoamento da cana-de-açúcar, por exemplo, no século XVII. Como a gente acompanhou, na segunda metade do século XVII, há um processo de crise da produção açucareira por conta da concorrência holandesa. Diante disso, os colonos ficam ainda mais necessitados e a coroa portuguesa incentiva cada vez mais a busca por alternativas econômicas. É claro que a principal alternativa econômica que os portugueses cobiçavam era encontrar metais preciosos. Isso vai ocorrer no final do século XVII, por volta de 1693, 1694, na região de Caeté, Rodrigues Arzão. Mas para a gente entender melhor o período da mineração, é importante a gente dividir esse século XVIII em duas fases. O ciclo que a gente acompanha aqui no nosso quadro, né? Nossa linha do tempo, que vai até por volta de 1780, vocês vão entender melhor porque a delimitação desse período. A gente precisa analisar o século XVIII em duas fases bastante distintas em relação ao ciclo aurífero. A primeira fase, dos primeiros 50 anos, mais ou menos de 1700 até 1750, é apontado como o auge do ciclo aurífero, onde inclusive uma grande quantidade de portugueses que estavam ansiosos, cobiçavam, que desejavam tanto os metais preciosos da América, vinham aos montes para cá. Vinham aos tantos que a coroa portuguesa teve que baixar um decreto proibindo os portugueses de saírem por vontade própria de Portugal para a América. Para vocês terem uma ideia, nesse período aí, que vai de 1700 até por volta de 1760, cerca de 600 mil portugueses vieram para o Brasil e principalmente para a região de Minas. Além dos portugueses, é claro, houve uma grande corrida dentro do Brasil para a região de Minas Gerais. E aí, inclusive, para a gente entender a questão que eu trouxe para vocês, muitas mudanças começam a acontecer no Brasil nesse momento. Primeiro, uma grande quantidade de escravos africanos vem para cá nesse período, muito mais do que do período açucareiro. Os números, que não são exatos, é claro, há muitas falhas na documentação do período, mas falam de cerca de 1,5 milhão de africanos que foram trazidos do continente africano para o Brasil para trabalhar nas minas, na região de Minas Gerais. Além dessa quantidade de escravos, dessa quantidade de portugueses e de colonos, nesse momento a gente pode falar da vinda dos primeiros grandes nobres portugueses para o Brasil, principalmente para ficarem à frente da principal instituição desse período, chamado de Intendência das Minas. É a partir da Intendência das Minas que as datas, as áreas de exploração da região mineradora eram distribuídas em grandes áreas chamadas de lavras e nas pequenas chamadas de faiscação, voltada principalmente para aquela população mais pobre e que viu nessas áreas, que na verdade eram vistas como áreas periféricas, como uma área de oportunidade de enriquecer. Inclusive, muitas características do Brasil nesse momento começam a mudar. Não disse que se alteram totalmente e profundamente, mas a gente começa, pelo menos, por exemplo, a ver o início de uma urbanização no Brasil, uma vida urbana na região de Minas, coisa que no Brasil do século XVII era quase que impensável. As pessoas viviam em seus engenhos, nas suas grandes, nas zonas rurais.
Nesse momento, por conta da quantidade de inúmeras pessoas nessa região, uma vida urbana começa a se desenvolver. Inclusive uma arte começa a se desenvolver. É bom a gente lembrar sempre do barroco, aleijadinho, as igrejas do período que representam essa efervescência cultural, essa vida urbana que permite que inclusive escravos, que antes viviam apenas da labuta, da produção dos canaviais e também nas minas, pudesse inclusive exercitar trabalhos ali nos centros urbanos. Inclusive muitos conquistaram a sua alforria sim. A gente pode falar que no período da mineração foi efetuada pela primeira vez o início de uma integração do mercado no Brasil, o início de uma integração regional, seja de escravos vindo do Nordeste em decadência para trabalhar em Minas, o próprio gado que descia lá a região do Rio São Francisco, o gado que começa a crescer em número cada vez maior na região sul do país e que também era levada para lá, os insumos para manter uma população que crescia cada vez mais. Não à toa, a coroa portuguesa viu nesse momento a oportunidade de efetuar finalmente o grande período de exploração no país. Estabeleceu e baixou uma série de impostos para garantir o usufruto e as riquezas deste solo rico, o solo de Minas Gerais. O quinto real foi estabelecido, a captação, a finta, só que nem tudo são flores. Como essa exploração se deu de uma forma muito rápida, a gente também tem uma questão importante em relação ao ouro no Brasil. Ele é chamado ouro de lavagem, ouro de aluvião, o ouro encontrado principalmente no leito dos rios, um ouro de fácil acesso. Isso fez com que as técnicas de exploração no ouro no Brasil fossem bastante superficiais, não fossem bem desenvolvidas, bem apuradas, como acontecia no caso da América Espanhola. Isso fez com que a exploração no Brasil fosse densa, fosse muito forte, mas fosse passageira. Na segunda metade do século XVIII, a gente já pode falar no início da crise da produção mineradora no Brasil. E aí a coroa portuguesa, receosa, temerosa de perder os seus vultuosos lucros, começa a tomar medidas mais drásticas. São alimentados cada vez mais conflitos pelo controle da região e principalmente uma grande insatisfação por parte dos mineradores. Se no início do século XVIII a grande disputa é entre colonos e portugueses, como fica explicitado na chamada Guerra dos Emboabas, ou como fica explicitado na insatisfação dos mineradores em pagar essa grande quantidade de impostos, que ainda bem que não existe mais no Brasil, como por exemplo, a revolta de Vila Rica, também chamada de revolta de Filipe dos Santos, por conta da criação das casas de fundição, que objetivavam garantir a cobrança do quinto real. Na metade do século XVIII, a situação começa a se modificar. Alguns fatores são importantes para a gente entender isso. Primeiro, a gente sabe que o século XVIII é o período do surgimento de um movimento filosófico europeu e que chega ao continente americano, chamado de Iluminismo. Além disso, nós temos aqui no continente americano, na sua porção norte, lá nas 13 colônias, o primeiro movimento de independência bem sucedido, a independência dos Estados Unidos. E no finalzinho do século XVIII, nós temos a grande revolução burguesa da história, a Revolução Francesa. Pensamento radical, ou pensamento de questionamento. Sabemos que o iluminismo pregava a razão, questionava a ordem absolutista, questionava a sociedade estamental, atrelada à insatisfação da população, principalmente da elite colonial. Isso vai resultar em revoltas. E aí Marquês de Pombal, à época ministro do rei português Dom José I, nesse contexto de crise da produção aurífera, estabelece a derrama, cobrança dos impostos atrasados, ou seja, todos os ingredientes para dar o famoso Beyblade, para dar ruim. Não à toa, e por isso você entende a década de 1780 como sendo o período da decadência, da decadência da produção aurífera e de mudança aqui dentro do contexto do Brasil colônia, porque foi justamente o início dos movimentos de questionamento da ordem metrópole-colônia. São chamadas revoltas ou movimentos separatistas ou emancipacionistas, dos quais as mais importantes sabemos, uma que deveria ocorrer em Minas e outra que deveria ocorrer na Bahia. Como assim deveria ocorrer? Finalmente, garoto, você vai saber, menino, menina, o que significa a palavra inconfidência e a palavra conjuração. Inconfidência e conjuração significam conspiração. Ou seja, a galera se organizou, se mobilizou,
mas na hora do movimento ir para frente, aparecia sempre um delator, famosa delação premiada, e o movimento ia ladeira abaixo. Só que o movimento de independência do Brasil não ocorreu exatamente nesse momento. Por quê? Porque lá na Europa, mais ou menos, um pouquinho mais para frente, mais exatamente no ano de 1799, assumiu, né, à frente do governo francês um menino chamado Napoleão, que brincou de bagunçar a Europa e que deixou como consequência o bloqueio continental, que levará a vinda da família real para cá. Isso vai atrasar em alguns anos a independência do Brasil, que vai ocorrer exatamente no ano de 1822. Para a gente fechar essa aula e para a gente matar a nossa última questão, cabe falar sobre exatamente como se davam as relações entre essas várias etnias e grupos sociais distintos no Brasil. Primeira informação é importante, eu sei que você já tem isso guardado no seu coração, você é um cara estudioso que está imerso nas obras da sociologia brasileira e da nossa história, que durante muito tempo aqui, alguns sociólogos, principalmente na década de 30 e 40, defendiam a ideia de que a construção social no Brasil, social e histórica, se deu através de relações amistosas e de trocas bem tranquilas entre as várias etnias, né? Inclusive ficou famoso na obra de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, que o Enem inclusive gosta de citar bastante, a ideia de um mito das três raças, que as três etnias, olha que legal, em conformidade, em união, em harmonia, formaram a identidade brasileira. Eu acho que essa leitura é um pouco romântica e idealizada, quer dizer, eu acho não, eu tenho certeza. O que a gente sabe é que ao longo dessas relações, o que foi criado foram relações de tensões e conflitos permanentes. No entanto, é bom a gente também acabar com essa concepção de que a relação entre o escravo e o branco, entre a senzala e a Casagrande, eram totalmente separadas. Os negros, principalmente aqueles mais próximos, viviam no seio da família, bem próximos. Lembre-se sempre das amas de leite. As mães, em geral brancas, não alimentavam seus filhos. Isso ficava a cargo das negras. Inclusive o próprio Gilberto Freire, que defende lá a ideia do mito das três raças, num dado momento da sua obra, diz que muitos brancos, muitos senhorzinhos, inclusive na sua noite de núpcias, quando se casavam com brancas, só conseguiam consolidar ali o ato final da noite de núpcias quando era colocado em sua cama lençóis com os cheiros das escravas, para ele conseguir ali atiçar o seu desejo sexual. Olha que sinistro isso. Então nem sempre as relações foram pautadas simplesmente na violência e na opressão permanente entre eles, por mais que a relação do branco com o negro, em geral nesse período, sempre fosse pautada numa violência e numa opressão. Essa ideia dos negros que estão dentro da Casagrande, que estão próximos, muitos inclusive, ao final da vida do seu senhor, são libertos lá nos documentos, né, nas heranças, é deixado como herança a alforria, a liberdade daquele negro que vivia dentro da casa ali, né, aquele negro obediente, civilizado. Sempre me vem à mente aquele filme maravilhoso, que obviamente, porque o Beboel é sanitário, eu esqueci o nome, mas vou lembrar e vou deixar aqui para vocês verem, que trata lá da história dos Estados Unidos. Diretor, me lembra aí, pelo amor de Deus. Filme do... Patriota? Não, pô, Patriota não, aquele filme do Jamie Foxx, que ele faz o... 12 anos de escravidão? Não. Mas enfim, vou lembrar e vai ser colocado aqui. O importante é você assegurar no seu coração que as relações são tensas, mas nem sempre elas são abertamente violentas. Beleza? Fechado então esse panorama sobre Brasil Colônia, vamos então às duas questões que faltam aqui pra gente fazer, pra gente esmiuçar melhor esse tema. Jamais deixarei vocês com a informação pela metade. O nome do filme é Django Livre, que é estreada pelo maravilhoso Jamie Foxx, e no qual o Samuel L. Jackson faz lá o negro que é ali subjugado e que é próximo, que defende inclusive os brancos. Esse filme é muito bom e retrata de certa forma como se dá, por mais que ele esteja falando da realidade norte-americana, ele ilumina para nós mais ou menos como é que é nossas relações também aqui no Brasil. Então a gente percebe que essa relação ela é tensa, mas muitas das vezes é uma relação baseada em alguns momentos até em graus de harmonia e proximidade entre essas diferentes etnias.
A questão que eu trouxe para vocês, as duas questões, uma fala do que a gente acabou de trabalhar em relação à região das Minas, e a outra questão fala sobre exatamente a relação entre essas diferentes etnias, principalmente partindo do ponto de vista dos escravos africanos aqui no Brasil. A primeira questão, também do Enem de 2017, diz o seguinte: todos os anos, multidões de portugueses e de estrangeiros saem nas frotas para ir às minas. Das cidades, vilas, plantações e do interior do Brasil vêm brancos, mestiços e negros, juntamente com muitos ameríndios contratados pelos paulistas. Que eu acabei de falar para vocês, né, galera? Como é que foi esse momento, uma chegada de uma grande população de diferentes regiões. A mistura de pessoas de todos os tipos e condições. Homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, fidalgos e povo, leigos, clérigos e religiosos, de diferentes ordens, muitos dos quais não têm casa nem convento no Brasil. Beleza, ele fez um panorama do que a gente acabou de falar há pouco tempo atrás. Vamos ao comando da questão. A qual aspecto da vida no Brasil colonial o autor se refere? Já falou que o próprio texto menciona a questão das minas e dessa grande quantidade de pessoas, então ela quer saber exatamente, dentro do período colonial do Brasil, a que o autor se refere. A letra A imposição de um credo exclusivo. Galera, não dá pra gente fazer essa interpretação a partir do texto. Letra B, a alteração dos fluxos populacionais. O que o texto está falando para nós? Será que a letra B faz sentido? Letra C, a fragilização do poder da metrópole. Também não fica claro isso no nosso texto. Letra D, ao desregramento da ordem social. Cuidado, o Enem também traz essas pegadinhas, que às vezes você vê uma questão, fala de um monte de gente, vindo de um monte de lugar, mas em nenhum momento ali a ordem social está sendo questionada. E letra E, ao antilusitanismo das camadas populares. Também essa é uma leitura que você não pode extrair do texto. O Enem, ele é muito direto. Se ele pede o comando a partir do texto, você precisa fazer essa análise a partir do texto. Qual o gabarito, então? Aquele que faz sentido é a questão dos fluxos populacionais. A letra B. Há uma alteração dos fluxos populacionais no Brasil, seja de pessoas que saem de outras regiões do Brasil, do Nordeste em decadência, do Sul que leva o seu gado, da região da Bahia, da onde vem o gado, de uma quantidade bastante interessante também, através do Rio São Francisco. Ou seja, a gente percebe que esse fluxo populacional ele se altera. Uma grande quantidade de portugueses que vêm para o Brasil, beleza? E para fechar nossa última questão, traz uma imagem, uma fotografia, para ser mais específico, do ano de 1860. A legenda diz: fotografia de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica, cartão de visita de 1860. Então mostra uma negra no período da escravidão, 1860, já está nomeada que ela é ama de leite deste rapaz. E o que a questão está pedindo de nós? A fotografia, datada de 1860, é o indício da cultura escravista no Brasil ao expressar. Galera, acabei de comentar isso com você. Vamos lá então, ver se a gente consegue matar bonitinho. Letra A, ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Pegar o exemplo lá do capataz, lá do rapaz que trabalha na casa, Samuel Jackson, em Django, é justamente isso. Nós temos a letra A como gabarito dessa questão. Há uma ambiguidade desse trabalho doméstico, porque se o momento ela é escrava e está longe daquele ciclo social, ela está inserida porque ela, inclusive, com o seu aleitamento, desenvolve aquela criança branca e que futuramente vai, inclusive, provavelmente hostilizá-la. Talvez não, mas poderia ser uma possibilidade, ou colocá-la no espaço mais fora, extraído, longe daquele seio familiar. Então percebam que é uma relação efetivamente de ambiguidade. Mas eu gosto sempre de trabalhar as outras alternativas para a gente visualizar também. Letra B, integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. Aí a questão está sendo maldosa porque ela está dirigindo o fato de a concepção de família estar atrelada somente a essa classe média do Brasil colônia, da sociedade imperial. Também está equivocado. Letra C, melhoria das condições de vida dos escravos, observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos. Não necessariamente a utilização de indumentárias melhores por parte do escravo significa uma melhor condição de vida para ele.
Na verdade, isso está presente em textos lá do início da Idade Moderna, quem tiver curiosidade de ler, que a utilização de boas roupas pelos subordinados ou pelos escravos era, na verdade, um fator de estabelecimento de privilégio social do dono do escravo e não do escravo. Letra D, esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho de uma mulher na educação letrada dos infantes. Galera, atribuir o protagonismo da mulher no século XIX, a gente sabe que se hoje vivemos uma sociedade patriarcal, no século XIX isso ainda era mais acentuado. Então a letra D também não pode ser. E letra E, distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como um meio para superar a mestiçagem. Aqui a gente cai no que eu também desconstruí um pouquinho antes, quando eu falei sobre a ideia do mito das três raças, né? Essa ideia de superação, que também é um equívoco. Beleza? Espero tê-los ajudado. Deixe os seus comentários, dê o seu like, galera. Se inscrevam no canal, porque assim a gente produz mais coisa pra vocês. E ó, tem mais coisa boa vindo por aí. Beijos!